Direto do canal Chupa Essa Manga, aqui estou eu, professor Jean. Agora, meu amigo, olha aqui, tá vendo aí, professor Jean? Colégio, tá dando pra identificar aí a logomarca? Colégio, peraí, deixa eu parar. Santa Cecília, você sabe que aqui a vida acontece. Então, direto dos estúdios Chupa Essa Manga, nós vamos começar a partir de agora a revisão de História segundo ano, ABCD, Colégio Santa Cecília, História, meu amigo. E antes de mais nada, o conteúdo programático dessa prova para você não vacilar, não chupar uma manga verde. Então, deixa eu recapitular aqui com você que o nosso conteúdo programático rapidez, 34 e 35, 34 Estados Unidos e Europa no século XIX, matéria do provão, 35 industrialização e imperialismo, também matéria do provão, e aí os inéditos. Capítulo 36, a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. São dois assuntos. Presta atenção que são dois assuntos. Capítulo 37. Primeira República. Dominação e resistência. E claro, o filme assistido por vocês do nosso projeto Filme História, Guerra de Canudos. Vou deixar o linkzinho aqui na descrição para poder redirecionar para você assistir de novo. Presta atenção que tem coisas interessantíssimas naquele filme que está sendo cobrado na prova. E é um dos movimentos que envolvem a Primeira República. Beleza? Fica ligado nos detalhes que serão ditos aqui. Então vamos lá, começar esse negócio aqui. Vamos começar logo esse negócio aqui. Gente, Primeira Guerra Mundial, que está a partir da página 606 do seu livro. Deixa eu destacar uma coisa aqui importante. Deixa eu começar logo quando ele diz assim, ó. Assim, objetivando isolar os rivais, resolveram unir forças. Quem, Jean, que foi unir forças? Nações que formaram aquelas duas tríplices. Presta atenção. Antes de mais nada, você vai ouvir som de carro, menino chorando, menino gritando, um jumento passando, Satanás. Mas você presta atenção em quem? Aqui, já sabe, né? Então vamos lá. Não se preocupa não que o bicho passa, viu? Vamos pra cá. Jean, a política de alianças, ela é formada, tá certo? A partir de rivalidade, de conflito entre potências. Como, por exemplo, as potências que foram formadas, nós temos aqui no livro. Eu vou mostrar para você. Se você vai errar, se você quiser, tá certo? Presta atenção, ó. Foca aí, foca. Tá vendo aí onde estão as tríplices? Pegou? Beleza, deixa eu voltar agora. Olha só. A tríplice aliança formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. Ó, Alemanha e Itália. Do capítulo que revisa o provão. Ó, presta atenção aqui para não vacilar aqui, viu, na matéria do provão, viu? Que eu tô cobrando de novo. Gente, aquelas duas últimas nações que se unificaram e que aceleraram o processo industrial, principalmente quem? A Alemanha. Menino, tem um negócio aí. Tem que estar envolvida aí, né? E a outra tríplice é a Entente, a Cordiale. Então, formada pela Inglaterra, França e quem mais? Rússia. É por isso, meu amigo, que essas nações elas se montam nessas tríplices, nessa formação, justamente por conta das suas rivalidades, tá certo? Então, olha só, porque existia uma fonte de atrito, por exemplo, em relação à Rússia, o interesse russo pelos Balcãs, visando obter uma influência ainda mais naquela região balcânica. Porque assim, gente, os russos, eles passaram a apoiar movimentos de resistências balcânicos, que é onde estão justamente aquela ideiazinha do pan-eslavismo. A Inglaterra naquela época que dominava o mercado mundial, tendo uma concorrente fervorosa que agora era a Alemanha, tá certo? Então ela queria o quê? Ela queria evitar, tá certo, que a sua hegemonia, que a sua liderança fosse ameaçada. Aí, meu amigo, se a Alemanha tivesse no meio, vamos pipocar a Alemanha e a gente resolve logo a parada. Tá entendendo? França, meu Deus do céu. França na unificação da Alemanha. Aí só lembrando, você lembra que na unificação da Alemanha
uma liderança, né? A Alemanha teve uma liderança na unificação lá em 1871, né? Tentando unificar todos aqueles territórios que tá lá na página 584, era formado por 39 estados independentes. E aí o que querendo unificar aquela galera toda, meu amigo, tá certo? Que aí eles tentaram unificar através do Zollverein, que era justamente unir a partir da quebra das barreiras alfandegárias. O Zollverein, tá certo? Tem aqui, já? Tem aqui? Tem. Deixa eu mostrar pra você. Onde é que tem? Olha, cadê? União Alfandegária que eliminou os impostos entre os diversos estados da Confederação Germânica. Tá certo? Então, chamava Zollverein para quebrar, tá certo? Era uma quebra das barreiras alfandegárias, unificando tudo, padronizando o quê? Pesos, presta atenção, pesos, medidas e tarifas. E quem liderou essa unificação foi a Prússia. Prússia é a palavra Rússia com P, o P na frente. Prússia. Tranquilo? Então é essa Alemanhazinha aqui, essa Inglaterra que quer pipocar a Alemanha. A Alemanha recém-unificada, né? E acelerada no processo de industrialização. E ainda tem a França. Aí, meu amigo, a França que tinha ódio mortal da Alemanha. Porque justamente no que eu estava explicando, no processo de unificação alemã, ela arrebatou, ela anexou a Alsácia-Lorena. Aí, meu amigo, gerou um sentimento revanchista. Falar de Primeira Guerra, e essas nações, essas tríplices que nós falamos, meu amigo, é um revanchismo violento. E a Alemanha, já? É a própria Alemanha. O papel da Alemanha aí, nessas causas, tá certo? Era a que mais incomodava, era a Alemanha, tá certo? Por pelo menos 3 décadas após a unificação, ela já despontava como a segunda maior indústria do mundo. Chupa essa manga. Tu tem noção? Em menos de 3 décadas, tá certo? Após a sua unificação, ela já era a segunda maior indústria do mundo. Aí, meu amigo, a Inglaterra tava para morrer do coração. Então, o jeito é pipocar o diabo dessa Alemanha. Então, tá vendo? Formação das tríplices. Formação das tríplices. Então, é por isso que a gente sempre relaciona o ano de 1871 com a unificação alemã, tá certo? Que aí, entre as principais potências europeias, eles se lançaram na famosíssima corrida armamentista. Gente, essa corrida foi desenfreada. Ora, sabe o que foi estabelecido? Foi adotado o serviço militar obrigatório. Era a famosíssima paz armada. Essa era a paz armada, tá certo? Serviço militar obrigatório, uma corrida armamentista desenfreada, aceleradíssima, tá certo? Então, muito armamento, muita munição, tá certo? E aí, por trás daquilo tudo, aquelas potências estavam sentadas nos famosíssimos barris de pólvora, conhecidíssima como a paz armada. Chupa, meu irmão, chupa essa manga, tá certo? Meu amigo, é uma manga aí, viu? Pensa numa manga, estourou numa guerra, Agora deixa eu destacar aqui uma coisa importante dessa guerra, gente. Tem um negócio aqui importante na guerra, massa demais, que a gente não pode esquecer de destacar. Leia o restinho da guerra todinho, mas eu quero destacar uma coisa especial aqui. Porque é o seguinte, entre as relações internacionais, tá certo? No entre guerras, ó, termina a Primeira Guerra Mundial, né? Aí por uma tentativa de criar porque diante da desastrosa Primeira Guerra Mundial, tá certo? As baixas, as destruições, as punições, aquela onda toda, tá certo? Foi criada uma organização que ela tinha uma função de evitar uma guerra nesta mesma proporção. Aí me responde logo aqui. Se esse órgão, tá certo? Que era chamada Liga das Nações ou Sociedade das Nações, ela havia sido criada para evitar uma próxima guerra, ela evitou? Responde para mim. É simples demais, nós vamos estudar qual guerra posteriormente, já sabe, né? Mas ela tinha sido criada com esse propósito, a Liga das Nações, para poder evitar uma outra guerra. Por isso que ela acaba a Liga das Nações e é criada uma outra organização que a gente vai dizer depois. Entendido? Beleza, deixa eu destacar agora uma coisa importantíssima, tá certo? A guerra, ela, se eu posso dizer assim, didaticamente,
ela estava dividida em 3 fases. A primeira fase, a guerra de movimentos. A segunda fase, a guerra de trincheiras. A terceira fase, a nova guerra de movimentos, que envolve a entrada dos Estados Unidos e também a saída da Rússia, porque está iniciando a famosa Revolução Russa, que é o nosso próximo assunto do mesmo capítulo. E aí, sobre a Revolução Russa, tem uma coisa massa na Revolução Russa, que é o que Lenin, aliás, o lema dos bolcheviques, na verdade, né? Tá certo? Que a partir de abril de 1917, aquele lema paz, pão e terra, PPT, paz, pão e terra, tá certo? Conhecido, como eu falei nas aulas, umas teses de abril. E aí, entre elas, ela estabeleceu que a paz, ela viria com o quê? Com a retirada da Rússia da Primeira Guerra. E quem consegue tirar é o Lenin, através da assinatura daquele documento Brest-Litovsk, que era justamente retirar imediatamente a Rússia da Primeira Guerra, tá certo? E livrar a população daquele sofrimento e iniciar uma nova ordem socialista. Lembra que Marx disse revolução, mudança radical no modo de produção. Sair do modo de produção capitalista e ir para um outro, que no caso era o socialismo. Beleza? Tranquilo? Então, e claro, meu amigo, e claro, os princípios da própria Revolução Russa estão ligados ao quê? Ao fim da propriedade privada. Então, tudo que é contrário ao capitalismo. Fim da propriedade privada, a nacionalização dos bens de produção, que mais? A reforma agrária também faz parte, a vanguarda do partido bolchevique, tá certo? O Estado como representante do povo, era assim que eles acreditavam, tá certo? E lógico, a retirada imediata da Rússia da Primeira Guerra. E isso foi conseguido por Lenin, porque a Primeira Guerra era uma guerra imperialista, potências na área da indústria. E que diabo é que a Rússia estava vendo uma guerra como aquela? Tá certo? Então ligado à história do pão eslavido, você lembra, né? A causa imediata da Primeira Guerra Mundial, o assassinato do príncipe da família real, Francisco Ferdinando, 28 de junho, que é o dia do meu aniversário, só que não é o mesmo ano, que é 1914, tá certo? 28 de junho de 1914, a causa imediata, o estopim da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Tranquilo? Beleza. Eu sei que uma coisa importante também para a gente destacar, fora o filme, tá certo? São os grandes movimentos da Primeira República. E aí nós temos vários, aí eu até falei, como por exemplo, deixa eu citar logo aqui, deixa eu botar lá para fora isso aqui que tá me consumindo. Canudos, Contestado e Cangaço, causa miséria. Mas agora deixa eu dizer uma coisa, gente, pelo amor de Deus, não confunde, tá certo? Que a Canudos, tá certo? Canudos não advogava o socialismo. Canudos, deixa eu dizer de novo, Canudos não advogava o socialismo, não tem nada a ver com socialismo, tá certo? Porque eles eram muito mais próximos às questões religiosas, à oposição de algumas mudanças institucionais, tá certo? Como as próprias propostas da Primeira República, tá certo? Que era aquela ideia do casamento civil, que o próprio Antônio Conselheiro não concordava, né? Isso aí ele não concordava, então não significa dizer que era um movimento socialista, por favor, tá certo? Então, características de Canudos é oposição às eleições, tá certo? O misticismo religioso, daí milhares de pessoas seguirem o Antônio Conselheiro, o Bom Jesus Conselheiro, oposição ao casamento civil, como você está vendo, ouviu no filme, pelo amor de Deus, né? O sebastianismo também é característica, mas socialismo nem pensar, por favor. Tranquilo? E aí, entre outro movimento importante que a gente pode também destacar, é justamente o encilhamento. Tá certo? O encilhamento, né, que em 1891 ocorreu com aquela tentativa de fazer crescer, logo no governo provisório, fazer crescer, aumentar a oferta da moeda e da circulação da moeda, aumentar o crédito, promover o desenvolvimento nacional. Mas aí, meu amigo, o negócio foi um caos, tá certo? Porque teve como consequência, tá certo? O aumento da especulação financeira. Quando você passa a mão,
aumenta a especulação financeira, porque desvaloriza a moeda. Lembra lá da historinha lá, para fazer crescer, créditos foram liberados, muitas empresas fantasmas, então desvaloriza a moeda, tá certo? E cresce o desemprego. Por quê? Porque empresas quentes, tá certo? Que estavam não só no papel, mas fisicamente funcionando, elas fecham, então gera o quê? Desemprego. Isso é um grande problema, tá certo? Logo no início da nossa república. Uma outra coisa também que eu não posso deixar de mencionar é justamente que o Brasil, nessa primeira república, né, que faz... Peraí, fala, meu Deus do céu, quase fui levado agora. Então, entre, gente, aquelas características todas, lembra que eu desenhei na lousa, tá certo? Municipal, estadual e federal, lembra que eu coloquei na lousa? Os fenômenos, coronelismo, política dos governadores, política do café, com leite. Cara, não esquece, era comum, fez parte dessas características que envolveu aqueles fenômenos, o que? Vícios eleitorais, como por exemplo, voto de cabresto, vixe, coronelismo, meu amigo. Então, aquela pressão, aquela ligação fortíssima que existe entre o patrão e o empregado, o sertanejo, daí muitos fugirem para o Arraial de Canudos, o Arraial do Belo Monte, tá certo? Seguirem Canudos, tá certo? Seguirem o Antônio Conselheiro. Então, e a própria política dos governadores, como ela está no meio, gente, ela está central, então ela meio que equilibra o governo federal e o governo municipal. Ora, um voto de cabresto, meu amigo, um voto que era aberto e que você tinha que dizer em alto e bom som em quem você estava votando. Não existia o que? Uma justiça eleitoral. Então, os vícios eleitorais eram muito comuns e muito presentes, tá certo? Então, não pode deixar de vacilar, não vacila nesse negócio não. Agora deixa eu destacar aqui uma reforma urbana importante. Cara, essa é fantástica. Que é justamente, olha, o Rio de Janeiro precisava passar por uma reforma, né? Então, a intervenção alterou profundamente a fisionomia e a própria estrutura. Ora, um país exportador de café, o próprio presidente da República convoca o prefeito Pereira Passos para que reforme o Rio de Janeiro, tá certo? Então, mas aí isso trouxe uma insatisfação na cidade do Rio de Janeiro diante da reforma, porque meio que segregou a população pobre, e ela se revolta. Ela se revolta justamente pela ação governamental da própria obrigatoriedade da vacinação. E claro, porque houve a destruição de cortiços. Olha, aquele livro do Aloysio de Azevedo, O Cortiço, é um negócio espetacular. Então, essa reforma urbanística que aconteceu na capital da República, ela acabou ocasionando um resultado social de quê? De destruição de cortiços. Ora, a comunidade trabalhava próxima aos postos de trabalho. E claro, não teve como, houve diretamente uma revolta da população pobre, tá certo? Diante dessa reforma do Rio de Janeiro. Mas a revolta da Chibata, de 1910, meu amigo, esse protesto que houve entre os marinheiros, tá certo? Dos couraçados dos navios chamados Minas Gerais e São Paulo, meu irmão, o papo foi grande aqui, porque eles protestavam justamente sobre a dura rotina do trabalho, os baixos salários, tá certo? E claro, os castigos físicos. Deixa eu destacar aqui uma coisa aqui impressionante aqui sobre esse negócio aqui que tem no nosso livro aqui, ó. Na revolta da Chibata, meu. Deixa eu destacar aqui, olha. Meu amigo, teve um rapaz lá, aliás, a disciplina dos castigos físicos, ela eram de 25 chibatadas. Mas teve um marinheiro que recebeu ela 10 vezes mais, 250 chibatadas. O cara na metade já estava desmaiado de tanta dor. Ela desmaiou. Então, a revolta é essa. Castigos físicos, baixos salários, a própria rotina de trabalho, tá certo? Em que eles estavam submetidos. Os membros de baixa patente estavam submetidos. Então, aí eles se revoltaram, apontaram os canhões para a capital e ameaçaram destruir tudo. Tá certo? Então, a ordem ficou balançada, viu? Quando os couraçados lá, Minas Gerais e São Paulo, apontaram os navios e o presidente botar o rabinho entre as pernas e abrir mão disso tudo. Tá certo? Agora, revolta urbana como a greve, meu amigo, olha, ao longo do próprio século XX.
o movimento operário brasileiro se organizou e lutou de diferentes formas. Em 1917, em São Paulo, Rio de Janeiro, rapaz, foi tanta coisa aqui que chamou a atenção tão fortemente, e foi justamente pelos anarquistas. Daí nós chamarmos a orientação ideológica que liderou as greves, principalmente a greve de 17, tá certo? Exigindo mudanças, tá certo? A melhoria no aparato do trabalhador, tá certo? Estão o anarcossindicalismo, tá certo? E claro, um dos pontos-chave que eles trataram, que eles bateram de frente, foi: tem que diminuir a jornada de trabalho. Só lembrando, abrindo um parênteses, você lembra que no governo do Venceslau Braz estourou a Primeira Guerra Mundial, o Brasil precisava de consumo, começou uma industrialização acelerada de substituição, aí, meu amigo, sufocou o operariado. É por isso que o anarcossindicalismo na greve de 17 está liderando e exigindo principalmente a diminuição da jornada de trabalho. Chupa, meu irmão, essa manga aí, tá certo? Então o negócio foi quente, porque se precisava se criar leis para o trabalhador. E isso era necessário. Gente, agora é claro, só para eu fechar aqui, que eu já estou finalizando, pelo amor de Deus, o filminho Guerra de Canudos, assistido por vocês, aquele filme que relata um episódio triste na história do Brasil, né, que aconteceu no sertão da Bahia, tá certo? Entre 1866 e 1897. Presta atenção, esse conflito envolveu a população sertaneja, né, do próprio interior do Nordeste. Olha o contexto, né? E que surgiu uma grande liderança carismática do Antônio Vicente Mendes Maciel, o conselheiro cearense de Quixeramobim, né? Esse era o apelido dele, né? O conselheiro. Então teve muitos seguidores. Lembrado na famosa obra, e tem no seu livro de literatura, do Andrezinho Araújo, meu príncipe, tá certo? Que eu sei que ele tratou isso com vocês, e eu vou gravar depois umas aulas com o André, que vai ser um negócio bacana, porque a literatura, ó, ela comunga com a história. Então, do Euclides da Cunha, Os Sertões, né, que retrata, é onde está o plano de fundo todo da história de Canudos. Então, fica atento, né, para esses detalhes, né, como é que era a vivência daqueles personagens, principalmente a Luísa, né, lá no filme, a Luísa, que ela é até a capa do próprio filme. Então fica ligado, gente, para você entender como é que se trata tudo isso, né, como é que se relaciona os próprios movimentos sociais que estão ligados na Guerra de Canudos, né, as empreitadas que foram realizadas para poder destruir. Por que destruir Canudos, tá certo? É um negócio fantástico, o filme é fantástico. E no mais, eu vou começar a me despedir aqui. E, meu amigo, ó, feliz férias para vocês. E chupa essa manga, segundo ano. Uhul!